traz, queridos, amém? Amém! Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Eu acho que pode ficar mais bonito, né? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Queria convidar você a se colocar de pé, aí onde você está. Se você não deu um abraço no seu irmão, quero convidar você a abraçar pelo menos 3 pessoas ali. Dê um abraço bem apertado, libere uma palavra de vida, faz um elogio para o seu irmão, para a sua irmã. Fala como que você está belo, como que você está bela hoje, cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom, né? Estarmos reunidos entre irmãos para adorar ao Senhor, para ofertar o nosso culto ao Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Se você puder, ergue suas mãos aos céus, o mais alto que você puder, comece a agradecer ao Senhor por essa noite. Comece agora a adorar ao Senhor, a preparar esse ambiente de adoração, de exaltação, aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir buscar a sua igreja. Aleluia. Comece a orar aí no seu lugar. Comece a derramar o teu coração na presença do Altíssimo. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos nessa noite, porque Tu és o Deus da nossa vida. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Nós estamos aqui porque primeiro o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, nos curou, nos santificou. E hoje nós podemos dizer: Abba, Pai, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Por isso, Pai, nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração rendido a Ti. E te pedimos, Deus, fala conosco nessa noite. Ministra sobre o nosso coração a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, que os céus se abram sobre nós nessa noite e que haja liberdade do Teu Espírito para fluir em cada coração, em cada mente aqui, Senhor, presente nessa noite. Que seja uma noite de cura, que seja uma noite de restauração neste lugar, que seja uma noite de quebrantamento na Tua presença, porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza, Deus. E nós, Senhor, derramamos o nosso coração diante de Ti e declaramos, Pai, toma o primeiro lugar neste culto. Que tudo, Pai, seja segundo a Tua vontade e o Teu querer é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: mesmo diante das perseguições, mesmo diante das afrontas, nós permanecemos de pé. Porque nós somos a Igreja de Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo Jesus. Se você crê, aplauda bem forte. Vamos celebrar o Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Diga forte. Estamos de pé, não caminhamos
Olha para essa pessoa, diga: estamos de pé, permaneceremos de pé. não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, As palmas e o diga: Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. se você crê nisso, diga bem forte. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Grite bem forte. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move É a nossa fé em Cristo é Jesus. o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Nós permanecemos de pé, porque fiel é o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Com seus olhos fechados, você vai começar a adorar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, Tu és santo. Você vai unir agora a tua adoração, a adoração que há no céu. Nesse momento há uma adoração celestial. E a Bíblia diz que os anjos, querubins e serafins diante do trono, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Adore ao Senhor, erga suas mãos aos céus. Adore a Ele nessa noite. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra, erga suas mãos e diga: será cheia
Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele Levanta suas mãos e diga: Tu és digno de tudo, somente Ele é. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Só o Senhor é digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Tu és digno de tudo. Tu és entronizado, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo,
Deus? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Tá legal embaixo, aqui em cima tá meio um pouco grave demais. Glória a Jesus. Melhorou aqui. Lá embaixo não precisa aumentar muito não, que o pastor Armando fala um pouco alto. Mas você está feliz com Jesus? Aleluia! Bom, que dia abençoado, hein? Glória a Deus! Que dia abençoado. É o menos? É o menos? Tem dois agora. Eita, glória. Tá bom ter pouca gente aqui hoje? Esqueci não. Orar pelas crianças, mas o clima está gostoso hoje. Uma família, pouca gente. E eu queria que vocês estivessem sentindo, todo mundo aqui, o que eu estou sentindo hoje. Queria mesmo, de coração. Foi falado aqui hoje na escola dominical sobre o peso da glória de Deus quando vem sobre a gente. Eu vou ser sincero para os irmãos que até para me manter em pé aqui antes, está difícil. Antes falou que está tremendo de manhã. De tanta glória do Senhor que ele recebeu aqui na consagração. E eu estou ainda impactado, mano. Por quê? Porque o que eu vou ler aqui hoje para os irmãos, eu li pelo menos umas 15 vezes a semana, pô. Pelo menos 15 vezes. Eu gostaria primeiro de ler o versículo, depois a gente ora pelas crianças, amém? Peço que todos prestem atenção em nome de Jesus, inclusive as crianças. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Somente vamos basear a palavra dessa noite nesse versículo. Aí. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tem medo de leão, Valentim? Então, vigiai. Coloque fé em nome de Jesus. As crianças, por favor, aqui à frente, vamos estar orando por elas. Mas eu não queria deixar as tias saírem daqui sem ouvir esse versículo nessa noite em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos entregar as crianças agora em tuas mãos. Creio que já estão. Eu te peço em nome de Jesus nessa noite, Senhor, toda investida do inimigo para que as crianças não possam aprender e entender o que o Senhor tem para os seus corações nessa noite, que seja repreendida agora no nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo fale a esses corações, que o Senhor tome, ó Pai, a cada uma das tias que vão, ó Pai, ensinar, lecionar a tua palavra a essas crianças nessa noite. Eu te peço que guarde, Senhor, e que teu Espírito repouse sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Irmãos, eu espero ser breve. E conforme eu falei para os irmãos, essa palavra está dentro do meu coração, porque se eu conseguir absorver para a minha vida 10%, Mário, daquilo que eu li essa semana, eu vou estar muito feliz. Porque nós estamos diante de um banquete espiritual muito grande, né, João? Nosso grupo de jovens, estamos lendo Neemias. Eu costumo fazer o seguinte: a gente lê o capítulo 1, eu leio. Quando vamos ler o 2, eu leio o 1 e o 2. Quando vamos ler o 3, eu leio o 1, o 2 e o 3. Eu vou fazendo assim. Por quê? Para a mensagem ficar guardada dentro do meu coração. Porque, irmão, se tem uma coisa que eu sou apaixonado, é pela Bíblia. Amo muito a minha esposa, aquela mulher linda, está ali, todos conhecem? Eita. É, Fabio, o homem é a glória
do Senhor, mas a mulher é a glória do homem. Você é a minha glória, você é a minha coroa, você é a minha bênção. Irmãos, minha coroa, mas está novinha. Mas, irmãos, essa palavra, como eu ia falando, eu amo muito a Fabiana, mas desde que eu li que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Fabiana é parte de mim, mas em primeiro lugar o Senhor Jesus. Eu sou apaixonado pelo Senhor e pela sua palavra. E todos os dias, Ventura, eu gosto de, se não der para ler de manhã, ler de tarde, se não der de tarde, de noite, se não der de noite, de madrugada. Mas eu medito nessa palavra. E lendo Pedro, eu aprendo aqui que Pedro, ele escreveu essa carta ao povo que estava lá no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eram povos que eram dominados pelos romanos. E aconteceu algo que os irmãos que já estudaram um pouco sabem, algo aconteceu lá em Roma. Um incêndio. Nero colocou lá em Roma. Colocaram a culpa nos cristãos. Então começou uma perseguição muito grande contra o povo de Deus. Aquele povo que estava nessas localidades que eu mencionei aqui, estavam começando a passar por uma perseguição muito grande. Se você acha que você é perseguido, que você é provado por ser crente, você não sabe o que é aprovação, o que é perseguição. Porque esse povo sofria muito pelo nome do Senhor. Então Pedro, ele escreve essa carta, ele, Silvano, escreve, não tinha máquina de xerox, aí tinha que escrever, depois escrever em outro papel, escrever de novo, e foi mandando para cada um desses povos. E quando chegou até eles essa carta trazia uma mensagem de encorajamento, trazia uma mensagem que procurava levantar a fé daqueles irmãos e mostrar a eles que eles não deveriam estar focados na perseguição que estava acontecendo no presente e de uma perseguição muito maior que ainda viria até eles, mas que eles não andassem por vista, mas andassem por fé. A mensagem que Pedro trouxe para aquele povo foi que eles focassem naquilo que estava por vir, que era o céu. Pedro estava falando para aquele povo, dizendo: olha, a perseguição vai poder até tirar a vida de muitos de vocês. Isso é perseguição. Mas infelizmente, muitos de vocês vão morrer. Eu não estou aqui, em outras palavras, disse Pedro para aquele povo, para enganar vocês dizendo que Deus vai livrá-los da morte. Deus vai livrá-los da mão do imperador romano. Mas eu estou aqui para dizer a vocês, vale a pena perseverar até o final, porque ainda que o homem mate você aqui, conforme disse Jesus, vocês podem ser entregues na mão dos homens. Eles pegarem e matarem vocês, mas vocês não podem temer a Ele. Mas temam ao Senhor, que ainda que depois de matar o seu corpo, pode lançar a sua alma no inferno. Pedro, ele fala para eles algo que ele tinha aprendido lá atrás. Certa vez os discípulos diante de Jesus com uma palavra dura, com uma palavra muito pesada, falando uma palavra espiritual para o povo de Deus, para os seus discípulos e para todos aqueles que acompanhavam. Não esquenta a cabeça não, irmão, com fundo musical não. Preste atenção que Deus ele vai falar contigo nessa noite. Então Pedro, ele chegando-se diante do Senhor, ele viu que muitas pessoas estavam se afastando por causa do peso e da dureza daquela palavra. Então, Jesus vira para os seus discípulos e pergunta para ele: e vocês? Não vão embora também com eles?
O que Pedro falou? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Pedro, conhecendo o Senhor Jesus, conhecendo que Ele era o Senhor da vida eterna, ele escreve essa mensagem para aquele povo: mantenham-se de pé, porque vai chegar o momento da provação, e ainda que vocês morram, tem o céu preparado para aquele que for fiel até a morte. Então Pedro, ele fala, está escrito aí, quem gosta de anotar, não precisa colocar não, Xan. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 7. Ele fala sobre o povo focar no final das coisas e esperar ansiosamente pela iminente volta do Senhor Jesus. Mas em 1 Pedro capítulo 1, versículos 8 e 9, por favor, coloca para nós aí, Xan. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, diz assim: ao qual, aqui Pedro está falando do Senhor Jesus, vocês não havendo visto, porque essas pessoas não viram Jesus, não andaram com Jesus e não contemplaram Jesus ressuscitado. Mas Pedro, que tinha visto o Senhor Jesus, ministrou junto com outras pessoas e outros irmãos e muitos missionários e alguns daqueles que saíram na diáspora e pregaram a palavra nessas localidades. Eles não viram o Senhor Jesus. Porém, Pedro fala para eles: ao qual o Jesus que vocês não viram, vocês o amam mesmo assim. No qual vocês não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Irmão, alguém daqui viu Jesus? O camarada cantor disse que nasceu há 10 mil anos atrás. Ele deve ter visto Jesus lá atrás. Que música tribulada, né? Ô Jesus. Uma vez eu fui ver aquela letra lá. Passa longe desse nome desse camarada aí, tá? Vou falar aqui, Raul Seixas. Por favor, não ouça. Tá? É o anticristo purinho. Mas irmãos, passa aí, Chão. Versículo de número 9. Lembrando aqui, Pedro lhe falou para aquele povo que não tinha visto a Jesus. Você não viu a Jesus, não viu? Com seus olhos físicos? Eu não vi. Tem uma senadora que falou que viu. Glória a Deus. E eu creio nisso. Eu creio que Jesus pode aparecer. Eu creio que Jesus pode se manifestar. Não é regra. Mas eu creio que Jesus tem poder para fazer todas as coisas. Mas esse povo que não viu o Senhor Jesus, eles se alegravam num gozo inefável e glorioso. E eu comecei aqui falando que a minha alma está alegre com o Senhor. Por quê? Porque eu vi que essa carta, Pedro não escreveu somente para esse povo, mas essa carta ela é muito atual. Por quê? Porque ainda que eu não tenha visto o Senhor Jesus com os meus olhos, eu me alegro, eu o amo, e me alegro, meu amigo, com um gozo que é inefável e um gozo que é glorioso. É uma alegria que eu sinto no meu coração, que você olhando de fora você não consegue ver. É uma alegria que o dinheiro não pode nos dar. É uma alegria, Fabiana, que o carro novo não dá para ninguém. É uma alegria e que ninguém pode tirar. Por quê? Porque é algo glorioso. Foi louvado aqui nessa noite a junção da adoração da terra com a do céu. E é isso que acontece dentro de mim, é isso que acontece dentro de você. É um gozo ao qual nós não conseguimos explicar. Mas esse Jesus, disse Pedro à igreja Batista Jeruel em Cabo Frio, esse Jesus que vocês não viram com seus olhos, mas mesmo não vendo, vocês o amam.
E mais ainda, vocês se alegram todos os dias com Ele, com um gozo inefável e glorioso. Pedro agora ele fala o motivo principal que ele escreveu essa carta. Isso vai levar a vocês alcançarem o fim da vossa fé, que é o quê? A salvação da vossa alma. É bom que estamos em família aqui nessa noite. Eu quero te dizer um negócio: essas portas estão abertas. Não para te oferecer uma porta de emprego se você está desempregado. Essas portas estão abertas não para oferecer um agasalho se você estiver com frio. Apesar de aqui na igreja ter uma ação social. Essas portas não estão abertas para oferecer algo que ficam aqui. Mas essas portas estão abertas para oferecer algo que ninguém nesse mundo pode dar. Mas que alguém que abriu essa porta, Ele criou os céus e a terra, e Ele a mantém aberta. Por quê? Porque quando a pessoa entra dali de fora, aqui para dentro, entra no ambiente ao qual Ele é o Criador, ao qual Ele é o Senhor, ao qual o seu Espírito Ele adentra os corações e transforma a vida do mais vil pecador em um salvo e lavado, remido no poder do sangue de Jesus Cristo. Se você entrou por essas portas nessa noite, meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa: o Espírito Santo te conduziu até aqui, e mais uma vez Ele quer falar contigo aqui neste lugar. O fim da tua fé, tudo aquilo que você tem negado por amor a Cristo, não é para alcançar uma coroa corruptível, mas é para alcançar a salvação da tua alma. E Pedro ele escreve isso de uma forma muito linda, porque ele fala a salvação da vossa alma. E nós sabemos que nós somos tricotômicos. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Corpo, coloca aí, Xana, por favor, Gênesis capítulo 3, versículo 19. O Senhor falando para Adão, Ele fala: do suor do teu rosto comerás do teu pão até que te tornes a terra, porque dela tu foste tomado, porquanto tu és pó, e ao pó tu tornarás. Nós somos também espírito. Coloca por favor, Xana, aí, Eclesiastes 12, 7. O pó ele vai voltar à terra como era, e o Espírito ele vai voltar a Deus. Em outras traduções diz: o pó volta à terra porque tu eras pó, e o Espírito volta a Deus porque foi Ele quem te deu. Nós somos dotados de corpo. O nosso corpo vai voltar a ser pó. Nós somos dotados de espírito, e o nosso espírito vai voltar a Deus. Mas nós somos dotados também de alma. Coloca, Xana, por favor, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Fez aquele bonecos bonitos como a Fabiana, maior exemplo de beleza. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida. Fica com vergonha não, velho. Eu te amo muito. Meu Deus. 25 anos de casado em julho. Glória a Deus. Soprou o fôlego de vida. Algumas linhas de raciocínio teológico pegam esse versículo e dizem que o homem ele é composto somente de alma, de espírito e corpo, porque nós temos de Deus o fôlego de vida. Mas nós traduzimos esse fôlego de vida, quando o Senhor soprou no homem, como o seu espírito. Por isso que sempre quando alguém morre, você que já leu a Bíblia lá no Antigo Testamento, diz que o homem quando morre ele expira.
Então o homem expirou, morreu. E a alma, irmãos, ela é aquilo que nós temos, que chamamos de nosso intelecto. A Bíblia chama muito a alma de coração. Mas, pastor, nós temos corpo, temos alma e temos espírito? Não. Nós temos o corpo, nós temos o espírito, mas nós somos uma alma. Deus fez o corpo, soprou o seu espírito e o homem se tornou uma alma vivente. Deus, ele criou o homem para viver eternamente. Depois que você na sua casa continuar lendo, vai falar que Deus, ele plantou ali um jardim e colocou o homem lá nesse jardim. E vinha na viração do dia sempre falar com o homem sempre se relacionando com Deus e Deus sempre se relacionando com o homem. E isso seria para sempre, até que o homem, você conhece a história, o homem caiu, o homem pecou. E infelizmente, nós sabemos que a alma do homem, ela pode viver eternamente com Deus, mas ela vai viver eternamente ou com Ele ou sem Ele. É o que o Paulo chama de a segunda morte. Coloca para nós, Xana, por favor, para que nós entendamos, João capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, este nunca morrerá. Ou seja, aquele que tem o Senhor Jesus, se não me engano, coloca não que eu posso me enganar aqui, João capítulo 17, versículo 3, se eu não me engano, que a vida eterna é essa, que nós creamos no Filho de Deus. Ou seja, a vida eterna é o próprio Jesus. Eu quero que você entenda isso. A vida eterna não é viver com Jesus. A vida eterna é o próprio Jesus. Por quê, pastor? Porque hoje existe um grande mistério. Hoje o Espírito de Deus habita dentro de nós. Mas quando chegar o fim da nossa vida, nós habitaremos não com Ele, mas nele. Nós estaremos nele eternamente. Por quê? Porque Ele é a nossa vida eterna. Todo aquele que crê no Senhor viverá eternamente. Mas infelizmente, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, só no finalzinho, diz: aquela alma que pecar. Quem pecar? O corpo? O espírito? Não, o que peca é a alma. A alma que pecar, essa morrerá. E que morte é essa? A primeira morte é a morte do corpo. E a segunda morte é a morte da alma. Não é que a alma vai morrer, vai acabar, mas essa morte a Bíblia chama de separação de Deus. Andar separado de Deus. Imagine eternamente não sentir a presença de Deus. Imagine eternamente não sentir paz. Imagine eternamente não sentir alegria. Mas o que faz isso, pastor? O que pode fazer a separação do homem de Deus é somente o pecado. Por isso está escrito: toda alma que pecar, certamente ela vai morrer. E Pedro continua falando para aquele povo: olha, que palavra, né? Aquele povo estava passando por perseguição, imagina, Jamim. E Pedro fala para eles: olha, fica ligado. Sabe por quê? Porque chegou um momento agora que vocês têm que se posicionar diante de Deus.
Eu sei que está tendo perseguição, eu sei que está tendo luta, eu sei que está tendo provação, não sei como é que está a tua vida, não sei como é que está a tua casa, a tua família, eu não sei, eu sei como é que está a minha. Eu acho que sei. Mas a palavra que Pedro fala para ele, fala: olha, agora vocês têm que se posicionar. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16, coloca para nós. Vocês, como filhos obedientes, vocês não devem se conformar com os desejos ou concupiscências que antes havia, quando vocês eram ignorantes, não tinham conhecimento da palavra e do Deus que vocês servem. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque o Senhor é santo. Você passando por dificuldade, perseguição, por luta, e você ouve uma palavra dizendo: sede santo, porque o teu Deus, Ele é santo. Sede santo em toda a tua maneira de viver. Mas existe um propósito, e qual é o propósito principal dessa palavra? A salvação da sua alma. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então o objetivo principal de nós estarmos aqui nessa noite é louvarmos a Deus, é estarmos junto com Ele, andarmos nele. Para quê? Para a obtenção da salvação da nossa alma. E para haver salvação da nossa alma é necessário haver santificação. Então Pedro, ele fala para aquele povo: vocês têm, chegou o momento de vocês se posicionarem. Chegou a hora de descer de cima do muro. Chegou a hora de vocês, com o senso de conhecimento de Deus e da santidade do Deus que vocês servem, vocês julgarem o que é certo e o que é errado. A igreja de Deus, você, eu, não fomos chamados para estarmos em cima do muro, vivendo no politicamente correto. Nós somos chamados pela santidade da palavra do Senhor que habita em nós, de julgarmos e escolhermos e dizermos com a quem doer o que é certo e o que é errado. Chegou o momento da igreja se posicionar e escolher perto de quem nós queremos estar. Chegou o momento de nós escolhermos amigos de quem nós queremos ser. Coloca para nós, Jana, por favor, 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 5. Está escrito assim: nisso sabemos que o conhecemos, se nós guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço o Senhor, e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, e nele não habita a verdade. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado dentro dele, e nisso conhecemos que nós estamos no Senhor. Bota o versículo 6 também. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, até porque Paulo escreve, Coríntios capítulo 11, ele fala o seguinte, falando da Santa Ceia: se vós julgasse a vós mesmos, se vocês julgassem a si mesmos, vocês não seriam julgados pelo Senhor. Vocês não precisariam ser julgados por ninguém. Por quê? Porque esta palavra é de conhecimento de todos nós. Pelo menos era para ser. Por quê? Porque se eu não conheço a palavra, como eu vou obedecer a palavra? Se eu não leio a Bíblia, como eu vou obedecer a Bíblia? Se eu não conheço o Deus da palavra, que é um Deus vivo, que torna essa palavra viva, e que quando eu a leio e coloco em prática,
eu tenho vida com Ele, Ele habita em mim e eu estou verdadeiramente nele. Como eu vou obedecer essa palavra? Aquele que diz que conhece o Senhor e não obedece os seus mandamentos é mentiroso. Mas pastor, que palavra é essa? É uma palavra para um povo que precisa de consolo, de um povo que precisa de exortação, de um povo que precisa de edificação. Uma escola dominical. É uma palavra para um povo que precisa, por causa do momento que estão passando, mas Pedro não quer saber do que está passando aqui, porque existe algo que está em jogo, que é muito mais importante, a sua alma que é eterna. Glória a Deus. Ó Senhor, é tempo de decidirmos, amigo, de quem nós queremos ser. 1 João capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, o desejo, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Mas tem algo muito importante aqui. O mundo passa. E tudo aquilo que há no mundo, todos os desejos, todos os prazeres, eles passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, gemendo, se arrastando, voltará com certeza, com alegria, trazendo consigo os seus glórios. Eu quero nessa noite falar para você que tem negado a si mesmo: vai valer a pena, porque Deus, Ele te conhece, conhece a tua estrutura e sabe que você é pó. Mas Ele conhece que dentro de você, dentro desse corpo bonito e bem arrumado, existe uma alma que é preciosa. E Pedro, ele fala: nós fomos comprados por um preço muito grande. Não foi preço de ouro, não foi preço de prata, mas preço precioso, sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas que tenha vida eterna e vá para o céu habitar com Ele. É tempo de nós tomarmos a decisão, perto de quem nós queremos estar e amigos de quem nós queremos ser. Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5. Palavra dura é para a igreja. Adúlteros e adúlteras. Ele não fala aqui de um adultério físico, mas de um adultério que sempre foi condenado e apontado pelos profetas do Antigo Testamento: o adultério espiritual. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser se tornar amigo do mundo, constituir-se-á inimigo de Deus. Ou, cuidai vós, que em vão a Bíblia diz que o Espírito que habita em vós tem ciúme. Aleluia. Glória a Deus. Vou ver um varão aqui abençoado. Wallace, você é casado com a Geline? Você tem ciúme da Geline? Tem. Eita, mano. Tá bonitona, né? Eita, tem que cuidar mesmo. Pastor Zacarias, tem ciúme da varoa? Rapaz, quase acredito no homem. Eita, glória, olha como é que ele descobre. Evaldo, Ia apanhar um bocado, mas vai.
obedeçam. E o contrário também. Ou cuidais vós que em vão, a Escritura diz que o Espírito que habita em vocês, ele tem ciúme. Mário, tem ciúme do varão? Só um pouquinho, né? Aqui a Bíblia fala, irmãos, de um ciúme chamado zelo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos um com Ele. Assim, quando o homem casa com uma mulher, é uma só carne. Fabiana não tem ciúme, não. Assim, nós somos um com Ele. E a Bíblia é clara em dizer que o Espírito que habita em você, ele tem ciúme. Maritalmente aqui, em nosso relacionamento com o nosso cônjuge, o adultério se constitui quando nós traímos o nosso cônjuge com outra pessoa. Agora, quando Tiago ele vem dizendo adúlteros e adúlteras, ele fala do adultério espiritual. Por quê? Porque o Espírito que habita em nós não quer nos dividir com nada nem com ninguém. Deus não quer que você idolatre nada e nem ninguém. Deus ele quer que você dedique o melhor do teu tempo para Ele. Deus ele quer que você dedique o melhor da tua saúde para Ele. Deus ele quer que você dedique o melhor que você pode dar para Ele. E o que você tem de melhor, senão a tua própria vida? Como eu posso dizer que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, se eu não tenho prazer de entrar por essas portas para louvar a Ele? Como eu posso dizer que eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim e nós somos um, como Cristo era um com o Pai, se eu não tenho prazer de abrir a minha Bíblia para ler, ouvir Ele falar comigo? Como eu posso dizer que eu o amo e que Ele habita em mim, se eu não ouço um hino de louvor a Ele, só música secular, só enche o meu coração, a minha mente de coisa deste mundo? Aquele que se torna amigo do mundo se constitui biblicamente inimigo de Deus. O fim da vossa fé não é conseguir bênçãos aqui. O fim da vossa fé é alcançar a vida eterna. Aquele que não nega pai, mãe, amigo, irmão, aquele que não nega a si mesmo por amor de mim, disse Jesus, não é digno de mim. Ouça, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Essa palavra está ardendo dentro do meu coração. Sabe por quê? Porque eu sei que Pedro me escreveu aqui o seguinte: todo homem é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a única coisa que permanece para sempre é a palavra do Senhor. A palavra que Pedro falou para Jesus: para quem iremos nós, se só tu tens essa palavra de vida eterna? Essa palavra ela é eterna. E eu nunca vou pregar aqui para você uma mentira. Por quê? Porque eu quero ir para o céu e quero encontrar contigo lá. Eu quero ir para o céu e quero você indo junto comigo. Pedro continua exortando os irmãos. Já vou terminar. Capítulo 2, ele chama, fala da eleição daquele povo.
que eles estão alicerçados na palavra do Senhor. No capítulo 3, leia quando você chegar em casa, irmãos. 1 Pedro é coisa linda. Fala sobre o estilo de vida que o cristão deve ter. No capítulo 4, ele fala da nova vida que nós temos em Cristo e da alegria que aquele povo tinha que ter por passar em momentos de provação e perseguição. Esse camarada, quando escreveu essa carta, irmãos, ele escreveu porque ele tinha autoridade. Jesus virou para os seus discípulos e falou: bem-aventurados sois quando mentindo vos perseguirem e disserem todo o mal de vocês por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão lá no céu. Quando Jesus subiu ao céu, Pedro pregou, ganhou 3.000 almas para o Senhor. E a primeira perseguição que teve, quando Pedro esteve diante do Sinédrio, esbofetearam, maltrataram a ele. Pedro reclamou não. Ele se alegrou, glorificou e falou: Senhor, muito obrigado. Eu não sou nem digno de sofrer essa afronta por causa do teu nome. Então, quando ele fala isso, ele fala com a autoridade de quem passou pela prova, dando glória a Deus. Ele passou pela dificuldade e não esmoreceu, não desviou, não parou no meio do caminho. E Deus, ele quer levantar irmãos e irmãs aqui nessa noite que tenham autoridade, que tenham vida com Deus, para que quando abrirem a sua boca, o diabo se envergonhe, porque você tem comunhão, você tem uma história com Deus. Ele continua falando no capítulo 5 e dá instrução para os anciãos da igreja e para os jovens. E ele chega em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que nós lemos, e diz que o inimigo, o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como é que o diabo ia tragar aquele povo, irmãos? Fala aí, Verônica, qual era a forma do diabo tragar aquele povo que estava passando perseguição? O diabo só queria uma coisa. Que coisa era essa? Que eles negassem a fé em Jesus. A perseguição se levantou pelo inimigo. Escute isso. Toda perseguição, toda aprovação tem um fundo espiritual. Tudo nesse mundo tem um fundo espiritual. E o diabo, as coisas que acontecem na tua vida para te parar, para te desanimar, para te esmorecer, tem um fundo espiritual. É o diabo que está ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o que é que Pedro quer com essa palavra? Quer dizer que o fim da tua fé é a salvação da tua alma. Mas ele fala o seguinte, ele está vindo. Sede sóbrios. O que significa ser sóbrio? Sóbrio a gente ouve muito aí, para comparar, né? Ou está bêbado ou está sóbrio, ou está fora de si ou não está. Mas a melhor tradução que eu acho aqui para sóbrio é equilibrado. Está firme. Sede sóbrios. Está firme, consciente do que fazer, e vigiai. Você conhece uma cidade tranquila? A Piacá, né, Fabiana? A gente foi na cidadezinha onde morava o falecido vô da Fabiana. A cadeia lá fica as moscas. O pessoal dorme com a porta aberta. Não tem nem muro nas casas. Por quê? Não tem bandido. Então a pessoa pode ficar tranquila. Mas
Você tem coragem de fazer isso aqui em Cabo Frio hoje? Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Se você sabe que o perigo está do lado de fora, o que você vai fazer? Você vai vigiar. Você vai fechar a porta, está à espreita. Então o perigo é iminente. Por quê? Porque o diabo não desiste. Na primeira vez que você glorifica o nome do Senhor, ele não cai. Ele volta. Aí você vai, exalta o nome do Senhor, não cai. Ele volta de novo. Estai firmes e vigiai, porque o diabo, ele vem. Quando ele não vem, ele envia situações para que você possa negar a fé. Mas pastor, como é que eu faço para resistir o diabo? Estou tão fraquinho. Estou tão fraquinho. Em primeiro lugar, ande em espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16, não precisa colocar não. Diz assim: andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Porque quando nós estamos em espírito e não alimentamos a nossa carne, nós temos firmeza para não negar a nossa fé. Mas quando nós andamos na carne e deixamos o espírito de lado, nós ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Segundo lugar, sujeite-se a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar a Deus é ela colocar-se debaixo de sua vontade, debaixo de sua soberania, debaixo da obediência daquilo que Deus ele quer para nós. Está escrito lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Coloca aí, por favor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Depois, quando você está sujeito ao Senhor, você tem a capacidade de resistir. Nós não conseguimos resistir com as nossas próprias forças. Você não consegue adorar ao Senhor em espírito e em verdade se você não estiver sujeito à vontade do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, assim resistir ao diabo, e ele vai fugir. Mas daqui a pouco ele vai voltar. Não tem jeito, irmãos. Domingo, que domingo glorioso, o dia todo na presença de Deus, me remete à minha infância, quando todos falavam que domingo é o dia do Senhor. Ah, Senhor, quem me dera isso voltar a acontecer. Domingo é dia da praia, domingo é dia da família, domingo é dia de tudo. Só não é mais o dia do Senhor. E glória a Deus que nós estivemos hoje aqui o dia todo. Quem dera domingo que vem de novo, e no outro de novo, para voltarmos a essa cultura. Porque hoje se prega primeiro Deus, segundo minha família e depois a igreja. Não. Em primeiro lugar o Senhor. Em segundo lugar a família que Ele nos deu. Você não precisa abandonar a tua família para se dedicar à igreja. Você não precisa abandonar a tua casa para cuidar das coisas do Senhor. Por quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando eu digo que a alegria do Senhor é a minha força, e corro atrás da minha alegria carnal e esqueço dele, eu estou mentindo. Quando eu corro atrás somente do meu trabalho, de ganhar mais, fazer serão, e esquecer das coisas de Deus, da casa do Senhor, que adoração é essa? Irmãos, é a palavra que Deus me deu para nós essa noite. Por quê, Rose?
Porque o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. E Deus, Ele quer esclarecer os nossos corações nessa noite, que nós devemos estar firmes na fé. Mas como que a gente vai fazer isso, pastor? Tiago, capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: que Deus, Ele nos dá da sua graça. O que significa graça? Favor imerecido. Mas Deus, Ele dá essa graça a quem se humilha, a quem se humilha diante dEle. Mas como nós vamos nos humilhar diante dEle nessa noite? Abrindo mão de tudo aquilo que nós achamos que é o certo, que a Bíblia não diz que é o certo. É abrindo mão de tudo aquilo que eu aprendi lá fora e quero trazer aqui para dentro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. O Ministério do Louvor pode chegar para cá em nome de Jesus. O que Deus quer de nós nessa noite? Diante de toda essa palavra que foi ministrada até agora, é que nós nos humilhemos debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque só quem pode exaltar a nossa cabeça é Deus. Todo o poder se encontra nas mãos de Deus. Eu não sei como se encontra a tua vida, se você tem resistido ao diabo. Eu não sei se você tem resistido às tentações. Eu não sei como você tem se postado diante das provações que a vida tem colocado diante de você. Mas uma coisa eu te afirmo, pela palavra de Deus, que o inimigo, ele usa situações para tentar minar a tua fé e te afastar de Deus. Mas a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite é essa: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, porque o Senhor, Ele vai te exaltar. Você que não conseguia com tuas próprias forças negar as tuas vontades por amor a Ele, Ele vai te fortalecer nessa noite. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. É o Senhor que vai te fortalecer. Por quê, pastor? Porque o profeta disse que nós não sabemos nada. Deus usou ele para dizer o seguinte: eu é que sei, vocês não sabem de nada. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, e é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, aleluia. Eu quero te dizer que os fins não justificam os meios. Eu quero te dizer que quem leva ao fim perfeito, só Jesus. Só quem pode dar a tua vitória é Jesus. Toda vingança pertence a Jesus. Toda sabedoria pertence a Jesus. Você acredita que Deus é o único que pode guerrear as suas guerras? Então se humilhe diante dele nessa noite. Aleluia. Porque Deus, Ele vai dar a tua vitória. Vamos louvar o Senhor. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis
sobre nós. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri e senti a nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri e senti a nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. De olhos fechados. De olhos fechados agora. Senhor Jesus, pergunta para nós. Caso vocês achem que é prazer do teu Senhor vocês andarem dessa forma, distante, por que passar sede se entre nós é abundante a água da vida? Por que tanta queda se minhas mãos estão estendidas todos os dias para mantê-lo de pé? Estamos passando dias, irmãos, de uma festa mundana. E me faz lembrar que o Senhor um dia esteve numa festa. E a festa acontecendo, Jesus se colocou de pé no grande dia daquela festa e falou: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. A alegria que você precisa para preencher o teu coração não se encontra em festas mundanas, não se encontra em amizades, não se encontra em sucessos que você pode obter aqui neste mundo. Mas a alegria que você precisa para encher o teu coração se chama Jesus de Nazaré. Jesus, Ele te chama nessa noite. Se você tem sede dessa alegria, dessa paz, se você já sentiu essa alegria inundando a tua vida e hoje você não sente mais, Ele te chama, é de graça. Vinde a mim e beba, porque eu quero produzir dentro de você uma fonte que jorre para a vida eterna. Ah, o final da tua fé, aquilo que pode preencher o teu coração. Quando você deita no teu travesseiro e fala: está faltando alguma coisa, essa coisa que falta é a presença de Jesus, é a aprovação do Espírito Santo. O Deus que tem olhos como chama de fogo e te contempla de dia e de noite, acordado
fazer. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É ele quem te escolheu, é ele quem te limpa, é ele quem te santifica, é ele que abre porta, é ele que fecha a porta. Ele é Deus. Ele é Deus ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. E sem ele nada você pode fazer. Reconheça a soberania dele nessa noite. Quebrante o seu coração agora diante dele e reconheça, Senhor, dai-me dessa água porque eu tenho sede. Dai-me dessa água porque eu tenho sede. Eu preciso sentir essa alegria, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é festa, não é alegria passageira, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Você que quer nessa noite, feche os teus olhos agora e sinta como essa água desce do céu. E sinta como esse rio inunda a tua vida. Sinta como essa presença invade o teu coração. E fala contigo, tu és meu, tu és minha. Tu és meu, tu és minha. E ninguém vai te tirar da minha presença. Porque tu cairás 7 vezes, mas eu te levantarei todas elas. Reconheça que sem Deus você não pode chegar a lugar nenhum. Sem Deus nós não somos nada. Jesus te ama. Jesus ele te chama. Jesus ele te abraça nessa noite. Receba a presença dele. Receba a palavra dele. Receba a virtude do Espírito Santo de Deus. Quando essa água entra no teu coração, ela vai lavando, ela vai limpando você de dentro para fora. E quando essa alegria toma conta, nós chegamos a Ele todos os dias e a nossa vida é transformada para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Que essa palavra esteja guardada no teu coração e que todos os dias dessa semana, desse mês, desse ano e de toda a tua vida, a glória e a presença de Jesus Cristo abundem em teu coração para a glória do nome do Senhor. Ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Que Deus enche a tua vida todos os dias para a glória do nome do Senhor. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. Aleluia. Podem se sentar, queridos. Glória a Deus. Eu não sei você, querido, mas o desejo era que o culto não acabasse. Que presença preciosa de nosso Deus nesse lugar. Aleluia. Estamos chegando à etapa final do nosso culto. Nesse momento você vai ter a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Queria te convidar nessa noite a meditar na palavra que nós vamos ler. Gênesis capítulo 4, versículo 3 em diante. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aí à frente da sua cadeira você vai encontrar um envelope como esse, onde você pode estar ofertando na casa do Senhor. Você também vai encontrar um envelope como esse. Você pode estar devolvendo o seu dízimo na casa do Senhor. E se você está nos visitando pela primeira vez e deseja receber
um contato da parte da liderança da igreja. Coloque aqui o seu nome, o seu telefone, e nós estaremos entrando em contato com você, nos disponibilizando para ajudar e apoiar naquilo que for necessário. Depois de preencher, você pode depositar o seu envelope no gasofilaço. A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 4, versículo 3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois sobremaneira Caim, e descobriu-se, e descaiu-se o semblante. Amém. A palavra de Deus nos mostra claramente, nesse texto, dois tipos de ofertantes. A palavra de Deus, ela não está falando aqui da oferta em si, mas do ofertante. Tanto que quando o versículo nos mostra que Deus se agrada de Abel e daquilo que Abel trouxe, e Deus não se agrada de Caim e daquilo que Caim trouxe. Então Deus aponta claramente que o ofertante é que está sendo avaliado por Deus. Isso mostra o coração, que é fundamental para que a nossa oferta agrade ao Senhor. É muito importante percebermos que não é a quantidade do dinheiro que nós colocamos aqui e que trazemos e depositamos aqui que vai fazer o Senhor receber a sua oferta. Não é isso. Nós não podemos comprar nada da parte de Deus. O que nós podemos fazer é, com um coração cheio de alegria e gratidão e prontidão, reconhecer que se temos algo para oferecer ao Senhor, é porque Ele tem nos dado saúde, é porque Ele tem nos dado força, é porque Ele tem nos livrado de todo mal, tem nos sustentado, tem nos abençoado, e hoje nós podemos agradecer ao Senhor com um pouco daquilo que Ele confiou em nossas mãos. Eu estava conversando com uma pessoa há uns 10 dias atrás, e ela me fez uma pergunta muito comum nos nossos dias. Pastor, esse negócio de dízimo está certo? Se eu não der o dízimo, Deus vai ficar bravo comigo? Pastor, esse negócio de oferta, isso está certo mesmo? Se eu não der, Deus vai ficar de mal comigo, vai estender a mão, vai pesar? Como é que funciona isso? Eu falei, então, deixa eu tentar te explicar aqui como que eu entendo isso. Do Senhor é a terra e tudo que nela habita. Se eu tenho dificuldade de ofertar ao Senhor, de dizimar ao Senhor, é porque eu ainda não entendi que tudo pertence ao Senhor. É porque eu estou achando que é meu. E aí, quando eu acho que é meu, eu acabo achando que eu posso fazer o que eu quero. Mas Deus, Ele não é apenas o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu sou do Senhor, e eu não tenho mais nada, agora tudo é dele. Então, se eu entendo que de fato tudo é do Senhor, inclusive a minha vida, por que teria eu dificuldade de fazer aquilo que Ele está me pedindo? Porque tudo é dele. E se me sobrar algo, é graça, é favor dele.
porque se não fosse Ele, certamente eu nem estaria aqui de pé diante de vocês. Só um coração grato, que conhece ao Senhor, consegue ofertar com alegria, gratidão, independente das circunstâncias. Eu quero que você fique em pé nesse momento, mesmo que você não tenha condições de ofertar nessa noite. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o coração de cada Abel, mesmo na pequenez e na nossa insignificância. Deixa eu te falar uma coisa: a nossa fé pode ser pequena, o nosso alcance pode ser pequeno, mas o nosso Deus é grande, poderoso e misericordioso. Quero orar pela sua vida. Se você não vai ofertar nessa noite, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, porque nós somos um povo que conhece a Tua Palavra e que todos os dias queremos aprender mais de Ti. E obrigado por tudo que Tu tens feito em nosso meio. Obrigado porque entendemos que se temos algo, Senhor, é porque Tu nos confiou, que possamos ser bons administradores daquilo que é Teu, Senhor. Obrigado porque Tu tem nos dado saúde e estamos aqui de pé. Vencemos o Covid, vencemos tantas crises, aqueles livramentos da morte no hospital. Senhor, quantas vezes Tu estende a mão em nosso favor, nos guarda e nos livra. Não temos como retribuir tudo que Tu fizeste por nós, Senhor. Por isso somos gratos e queremos, Senhor, Te ofertar um pouco daquilo que Tu tem confiado em nossas mãos. Senhor, que todo aquele coração quebrantado, humilde, que venha, Senhor, se encontrar contigo nessa noite e Tu venha trazer resposta dos céus. Senhor, que não falte nada na despensa de Teus filhos, que Tu venha, Senhor, multiplicar de forma transbordante, como diz a Tua palavra, que eles possam ter para eles e para ajudar aqueles que estão ao seu redor, e que possamos, Pai, ser bênçãos, canal de bênçãos por onde nós passarmos, e que em tudo isso o Teu nome seja exaltado e glorificado. Te agradecemos e Te ofertamos nessa noite com o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Com bastante alegria, traga sua oferta aqui à frente. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Estava até com saudade dessa música. Quase que eu canto, mas aí os irmãos iam sair correndo, mas não vou cantar, não. Vou me segurar. A piadinha está ficando velha, né? Misericórdia. Quero fazer menção dos nossos visitantes. Está conosco hoje a Sônia, mãe da Priscila. Glória a Deus! Que alegria, que sorriso lindo. Deus te abençoe, sinta abraçada. Prazer cultuar o Senhor junto com você. Amém? Como é que a igreja diz? Seja bem-vinda Em nome de Jesus. E volte sempre. Se quiser, pode ficar. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Aleluia. Fiquei confuso agora com vocês. Me ajuda aí, gente. Vamos lá, quero fazer os nossos avisos. Primeiro deles, para eu não esquecer. Um puxão de orelha aí. Se tem alguém do teu lado aí que não é batizado ainda, dá um puxãozinho de orelha para ela e fala assim, ó, o batismo está chegando aí. Faça sua inscrição para o batismo. Nos procure, porque nós estamos organizando uma nova turma para o batismo. Amém? Hoje nós temos pessoas aqui que precisam descer as águas e compartilhar dessa alegria junto conosco. Amém? Amém. Então nos procure, dê seu nome, para estarmos organizando a classe de estudo de batismo e organizando também o batismo. Glória a Deus! Nós temos quinta-feira o nosso culto de oração
E antes, na terça-feira, nós teremos um encontro dos jovens aqui, com o GC e todo o Ministério de Jovens, às 18 horas. Amém? Às 18 horas, venha participar conosco, vai ser bênção, terça-feira, às 18 horas. Quero voltar a falar do batismo. Giovanni chegou aí. Ó, vai ter inscrição para o batismo. Glória a Deus. Avisa a mamãe lá para registrar. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu esqueci de algum anúncio? Não? Então, glória a Deus. Fique em pé, nós vamos orar. Lembrando que domingo que vem, a nossa escola bíblica dominical, e nós vamos falar sobre o dom de línguas espirituais. Ah, você precisa estar aqui. Está sendo tão bom, né? Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus tem o melhor. E eu já estava conversando com o pastor Armando esses dias, que o meu coração está desejoso para, no fim desse estudo de conhecimento sobre os dons do Espírito, nós fazemos uma manhã muito especial aqui de busca. Eu já tenho incentivado na escola bíblica dominical a buscarmos os dons do Espírito. E Deus, Ele responde. Busque ao Senhor, se consagre ao Senhor e se prepare para aquilo que Ele fará em nosso meio. Amém? Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, graças te damos pela Tua presença maravilhosa durante todo esse dia. Pai, na consagração, que presença preciosa, que alegria estar junto dos nossos irmãos, sentindo o Teu mover em nosso meio. Obrigado, Senhor. Obrigado pela escola bíblica dominical, porque Tu ministrou os nossos corações e crescemos em conhecimento, ampliamos a nossa percepção e estamos sendo preparados para aquilo que Tu fará. Senhor, obrigado por esse culto tão especial. Obrigado por cada irmão que nos ajudou na organização, na limpeza. Ó Pai querido, na mídia, no som, os músicos, o ministério de adoração. Pai, obrigado por cada sorriso, abraço quando chegamos aqui, por essa recepção calorosa. Senhor, ao ver a alegria no rosto do nosso irmão, nós percebemos que somos amados por Ti, e Tu colocou do nosso lado uma família para pertencer, e por isso somos gratos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que veio de encontro aos nossos corações, nos despertando. Senhor, eu creio que os olhos espirituais de muitos foram abertos aqui nessa noite e fomos ministrados de forma profunda e preciosa pelo Teu Espírito em nossos corações. Ajuda-nos, Pai, a colocar em prática, a aplicar e dessa forma desfrutarmos da fonte de água viva. Obrigado, Senhor. Que Teus filhos possam ser guardados por Ti, Senhor, nessa semana que se inicia. Acampa os Teus anjos ao redor de cada um deles e livrai-os do mal. Que eles tenham uma semana abençoada, próspera, e que nunca falte o Teu amor e a Tua presença em cada coração. Ó Pai, famílias que precisam, Senhor, de desfrutar de paz e de alegria, que possam ser impactadas pela Tua unção. Nós cremos que Tu és um Deus que transforma relacionamentos, e nós te pedimos, Pai, entra com providência, porque Tu és o mesmo Deus que fazia no passado e continua operando milagres hoje. E nós declaramos uma palavra de vitória sobre cada um dos Teus filhos, e declaramos uma semana de vitória para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus
seja com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.